Olá, pessoas! Estamos chegando ao 15º episódio do Das Humanas. E ele tem um gostinho de até breve, pois vamos parar por algumas semanas, finalizando a nossa primeira temporada. E voltaremos com algumas experimentações para o nosso segundo ciclo. Exatamente. E hoje temos um debate especial. Em meio a projetos de leis que pretendem restringir a liberdade artística e a opressão aos artistas de rua, decidimos chamar um arte educador e mestre que desenvolveu sua dissertação sobre a intervenção na rua. O nosso convidado de hoje é o Thiago Pinheira Silva. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bom. E vocês? Tudo ótimo, Thiago. Bom, agora a gente vai para aquele momento mais formal e aí a gente libera o coro de anjos e demônios, se assim quiserem, da arte, pois vamos começar o momento mais cerimonioso do podcast, a leitura do currículo Lattes. O Thiago, ele tem bacharelado e licenciatura em Artes Plásticas pela Universidade de Brasília, a UNB. Ele fez seu mestrado na mesma universidade pelo programa de pós-graduação em artes na linha de pesquisa de Poéticas Contemporâneas. A dissertação que ele defendeu é intitulada Pinturas em Desdobramento, Matéria e Espacialidade. Ele atua em pintura e intervenção urbana e atualmente se dedica ao ofício de arte educador e professor. É isso mesmo, Thiago? E dá para separar arte educador de professor? Então, tá certo, certíssimo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Respondendo a sua pergunta, eu acho que uma coisa, pelo menos para mim, anda junto com a outra. Desde o início, quando eu fui entrar no curso, né, de graduação em artes plásticas, logo na entrevista, assim, né, quando eu fui fazer o vestibular, a prova específica para ingressar na universidade, uma das perguntas que me foi feita pela banca foi essa: se eu queria mais o caminho do bacharelado, se eu queria mais o caminho da licenciatura, e uma das coisas que eu já assumia desde o início foram as duas linhas, né, até porque antes de fazer artes plásticas, né, eu fiz 4 anos de engenharia florestal, e uma das atividades que a gente tinha estava relacionada à educação, né, que era mais na área de educação ambiental. Então a área da educação já era uma coisa que me magnetizava. Me chamou muita atenção a dedicatória que você colocou na sua dissertação: a morte, que não escapa nem ao esquecimento, a vida, que não se cansa de engastar o horizonte com seus astros. Eu queria que você explicasse o porquê dessa dedicatória e também a motivação para desenvolver a pesquisa. Esse mestrado foi um processo bem, assim, bem doloroso, né? Em vários sentidos, né? E um dos sentidos que está dentro dessa dedicatória está relacionado, assim, à passagem da minha avó. Foi meio que no fechamento ali do mestrado. E, assim, não era bem uma previsão, né? Não funciona como uma profecia, mas eu passei o mestrado inteiro. Quando eu passei no mestrado, minha avó já estava acamada por conta do Alzheimer, né? Durante 1 ano já tinha 1 ano mais ou menos que ela estava acamada. E aí eu passei o mestrado, o período do mestrado inteiro, não só trabalhando em escolas, né? Fazendo as matérias, mestrado e tudo, e ainda ajudando em casa, assim, né? Ajudando minha mãe, que já estava aposentada. Que eu escrevo essa dedicatória o período em que minha avó já foi internada, né? E aí no dia que eu termino, fecho tudo, dedicatória, essas coisas todas, aí eu consigo ficar com ela no hospital e tudo. Isso numa segunda-feira, na sexta-feira ela faleceu. Foi um período bem forte em que a morte estava bem presente. Esses momentos em que a vida pessoal e científica elas se misturam, né? O seu trabalho de dissertação, ele está muito próximo com o seu fazer artístico. Como que foi isso, né, desse processo criativo junto com o ato da pesquisa do mestrado? Parece que um está ligado muito forte ao outro. E aí que você já pudesse contar também um pouco das obras que você elaborou durante a sua dissertação. Sim, antes de entrar nas artes plásticas, tem 2 processos ali que são importantes. Eu já vinha me aproximando da pintura abstrata, meus encontros, né, com a arte, com os materiais, uma coisa que eu sempre interessei bastante, desde mais ou menos assim uns 15, 16 anos. Durante a florestal não me afastei disso, e na passagem de um curso para outro, que eu fiquei 1 ano fora da universidade, durante um período que houve um aumento das passagens muito brusco de ônibus, lá em 2006, eu resolvi ir para a rua. Então, tem 2 questões aí, né, que são esse contato com a rua, através das artes circenses, né, que eu inventei um palhaço para mim, nunca tinha feito nenhum curso, nenhuma oficina de palhaçaria, e acabo entrando na rua, né, e vivendo esse universo de forma muito, muito intensa.
Então, o primeiro contato que eu tive com arte em rua, na realidade, foi através mais dessa linguagem cênica do que da linguagem plástica. E aí, durante o curso de artes plásticas, eu continuei fazendo algumas outras esquetes, assim, fiquei 4 anos trabalhando com isso. E aí, uma outra questão que vem, né, que gira em torno, assim, desse trabalho da dissertação, foi uma aproximação com a arte abstrata. Então, quando eu entro na universidade, começa a abrir todo um campo, né? Você começa a ter acesso a artistas que você nunca viu na vida, professores, foram me levando para uma experiência mais ligada a esse, digamos, a esse radicalismo que já houve dentro da arte abstrata, né? E aí eu começo a fazer diversas experiências com pintura em tela, sem a utilização de pincel, começo a inventar umas tintas, me fazer tintas, experimentar algumas tintas com carimbo, e aí começo a utilizar alguns materiais de escritório, ao invés das tintas convencionais, a tinta óleo, a tinta acrílica, ou qualquer outro tipo de tinta. Em 2012 eu tranco o curso durante 1 ano, e fico pensando sobre um sonho que eu tive, né, que é dessa série Peregrina, que eu andava num espaço muito branco, assim, quase que eu ofuscava, e não dava para ver as paredes direito, eu ia meio que tateando o espaço, e aí de repente eu chego numa pintura que estava ao contrário, o chassi estava à mostra, ao invés da parte da tela, né, que é a área devotada na pintura, historicamente, à representação. Então eu estava vendo a parte de trás da tela, e a tela grudada na parede, eu me aproximo. Quando eu olho assim em volta, na borda da tela, do que dava para ver, estava pulsando vários tintas, só que eram como se fosse assim, muitos e muitos e muitos tons de cores, de diversos matizes, pulsando assim. E aí uma voz falava assim, esse trabalho é seu. E aí eu acordava meio impactado. Só que fiquei deixando esse trabalho de lado. Falei assim, e aí 1 ano depois eu volto, já quase terminando o curso, faltando 1 ano para terminar, e aí eu começo esses trabalhos. Tinha um problema também que eu não tinha grana na época, e aí eu saí da Caixa Cultural, eu trabalhava já como mediador já há alguns anos, e pego o meu FGTS lá e rescisão de contrato e invisto nisso, né? Em livros que eu não tinha, praticamente, estava no final do curso, tinha 2 livros necessários, assim, não tinha nenhum manual de artes, não tinha nada, né, tudo era na biblioteca. Consegui efetivar esse trabalho, né, e aí vou desenvolvendo ele na rua, e eu volto para a rua, que até então estava com trabalhos que eram mais da sala, ou galeria, né. Eu acho que tem uma arte que é fora de espaços arquitetônicos e tem uma arte que está dentro desses espaços, né? Que esse trabalho, por exemplo, a série Peregrina me trouxe essa questão. Há trabalhos que podem propor questões tanto dentro quanto fora de espaços arquitetônicos, sejam eles normativos da arte, já devotados às artes plásticas, às artes visuais, ou não, né? Eu sei que você ainda vai explicar as 3 outras obras, mas é que me veio essa questão do palhaço, ele tá na rua, e foi como que você se conectou com esse campo da arte. Eu sinto, assim, que essa incursão que eu fiz, assim, dentro desse universo da palhaçaria, sem ser uma pessoa estava se dedicando àquilo, né? Não tem o pessoal perguntava muito assim, mas sua família tem algum palhaço? Aí eu falava da minha avó, porque ela era muito louca mesmo, assim, fora do comum. Aquela, não é o de Barros fala, né? Não é uma mentira, é um fingimento. Que o pessoal perguntava tanto que uma hora eu assumi isso. Não, minha avó, eu sou segunda geração. Mas foi uma linguagem assim, que eu me identifiquei, já tem tempo que eu não me apresento como palhaço, assim, mas me identifiquei muito porque você tem que lidar com improviso, você tem que lidar com a linguagem rápida, com, às vezes, violência, você está andando na rua dia e noite, até entardecer, você sai de manhã, vai até o entardecer. Como eu fazia práticas meio subversivas, assim, né, pulando catraca do ônibus, e ainda ensinando as pessoas a fazer aquilo, e as pessoas ainda riam, né, dava às vezes assim um respiro, né, naquele caminho que é tão cotidiano e tão maçante, né, e trouxe muitos elementos de começar a olhar as outras linguagens e quando eu chego nas artes plásticas para outros lugares. E eu acho que os outros trabalhos vão se desmembrando tanto dessa prática de desafiar
né, de propor desafios para mim mesmo, assim, dentro daquela linguagem que é conhecida, que é a pintura, que é uma linguagem tão antiga, né, pintura e escultura são linguagens, assim, que datam lá da pré-história, mas que ainda tem alguma coisa para a gente discutir, talvez de forma mais brincante, né? O primeiro trabalho, por exemplo, que eu fiz dessa série Peregrina, o primeiro trabalho que eu faço, eu lembrei muito do palhaço. Uma tortada na cara, né? Só que na parede do Instituto de Arte. De novo, a menina vai levar a tortada. Vai. Vai levar torta nele. Tem sempre uma questão de brincar, de desajustar ou de substituir a função dos materiais, a função do chassi, que é servir de estrutura, de esqueleto, né? Eu quebro o chassi, ele articula, é ele quem pinta, né? São as próprias articulações do chassi se movimentando e eu movimentando, né? Essas articulações que pintam. E aí, a partir desse olhar que eu dei ao chassi, eu também comecei a dar um olhar maior para essas questões das artes e ofícios, que ali tem um trabalho de um artesão muito importante, né, muito especializado, que é fabricar o esqueleto das telas, né. A partir desse olhar, vem, por exemplo, Quem Mora no Éden, que são trabalhos feitos com madeira, principalmente, né, e são estruturas que vão se formando, às vezes, algumas horas até parecem algum monte de cavalete entulhado, um por cima do outro, que vão fazer uma estrutura viral, assim, que pode ser continuada. Tenho nenhum tipo de, em nenhum desses trabalhos, né, que eu citei, a série Peregrina ou esses outros, não tem nenhuma segurança no sentido, assim, de que o trabalho vai durar, que ele vai permanecer no local, né? Então, isso é uma coisa que interessa, que já vem lá desde o palhaço, essa questão da instabilidade que a rua provoca, que a rua proporciona para a gente. Uma das linguagens que a gente vê muito na rua, que é a pichação, ela é muito motivo, assim, de brigas, de artista passa por cima do outro, aí o outro fica puto. Para mim, já não é uma preocupação que eu tenho de permanência, né? São obras que, se as pessoas realmente abraçarem a obra e ela continuar ali, para mim, melhor ainda. Mas se eu conseguir pelo menos estruturá-la, já é uma provocação, né? E aí, no caso de Quem Mora no Éden e os iglus, é uma provocação a esse ambiente urbano. Alguns dos trabalhos que vocês viram na dissertação são trabalhos que foram feitos durante uma residência internacional que teve aqui na OCA, e eles convidaram alguns artistas de Brasília para estar acompanhando os artistas aqui da América Latina que vieram fazer seus trabalhos aqui na cidade. Os iglus vieram dessa ideia. A gente estava ali no setor comercial urbano e eu queria fazer alguma coisa que proporcionasse algumas moradias extremamente precárias e provisórias, mas sabendo também da situação de que as pessoas não conseguem se manter. Vejamos os eventos recentes que tivemos aqui no setor comercial do governo, atrapalhando um trabalho do Instituto no setor, junto aos moradores em situação de rua, fazendo um trabalho bacana. Olha, moradores em situação de rua tiveram os pertences levados durante uma ação do GDF no setor comercial sul. Vamos ver como foi. A Magali mora nas ruas do setor comercial sul há mais de 20 anos. No sábado, vários pertences da catadora de materiais recicláveis foram recolhidos pela equipe do DF Legal e teve apoio da Polícia Militar. Fiquei muito triste, chorei, pegou com desaforo as coisas. Segundo o movimento no setor, a ação pegou todos de surpresa. Eles chegaram sem avisar. A gente não quer nada demais, a gente não quer que as pessoas fiquem na rua, óbvio. A gente quer, inclusive, exigir moradia para essas pessoas. Mas essa solução não é imediata, ela não se dá em 2 semanas, ela é continuada. E o contingente de moradores de rua, de pessoas que estão indo para a rua, vem aumentado nos últimos 3 anos, assim, vem aumentado de forma muito drástica, é uma coisa muito preocupante. Então, o governo chegar e roubar os mantimentos, documentos, fotografias de família, o pouco que essa galera consegue manter, né, morando às vezes durante anos e anos, né, na rua, a justiça mandando devolver os pertences do governo. Não. Então, pensando em toda essa situação ali, eu pensei em desenvolver algumas coisas, nesse sentido, que são os iglus, que são estruturas que a pessoa, se ela conseguir uma lona, um guarda-chuva velho, qualquer coisa, ela só cobre, já dá para dormir,
umas 2 pessoas. Tenho vontade depois de fazer alguns iglus até maiores, assim, mas penso que esses menores têm sentido de, não de desmerecer os iglus, né, dos Inuit, que são provisórios, mas é um método extremamente tradicional, mas trazendo essa questão de você construir com aquilo que tem. No caso, eles construem com o que tem, que é gelo e pele de animais, e dentre outras coisas, né? Aí, no caso que a gente tem ali, no setor comercial, no ambiente urbano muito, em bastante quantidade, é madeira velha, madeira de refúgio, que é o material que eu trabalho, que é um material muito presente na cidade. Em geral, eu gosto de trabalhar com materiais que existem em abundância, materiais que muitas vezes pode ser visto como lixo, mas que não são, né? São materiais altamente resistentes. Se você fizer uma estrutura ali, ela pode durar alguns anos. Na madeira, quebrando, cortando, né, transformando ela numa estrutura que, a posteriori, vai servir nesses abrigos, no caso do iglu, e do Quem Mora no Éden. O meu intuito é que crescessem plantas ali trepadeiras. Cheguei a plantar algumas, mas assim, há um boicote, porque a estrutura ela não é uma estrutura afável, ela não é uma estrutura que, digamos assim, seduz o olhar, ela incomoda o olhar, principalmente no ambiente urbano de Brasília, onde tem toda aquela estrutura já planejada, aquele modernismo, né, com bastante retas, linhas verticais e horizontais, todo aquele modelo, né, então provoca um ruído na paisagem, né, e aí a ideia do Éden é esse jardim, né, que prometido aí, que nunca chega, né. Mas tem uma ideia também que já é antiga desse embelezamento, né, das cidades, né? Um ruído que, a posteriori, se as pessoas apostassem naquela estrutura, ela provocaria uma nuvem de plantas ali. Para quem é de fora, quem não é de Brasília, tentar projetar na cabeça um pouco o que é o setor comercial sul, que é uma área de muitos prédios juntos, uma área que talvez se assemelhe muito a uma lógica de cidade grande em outros lugares, uma concentração do centro de Brasília. E aí a minha pergunta é em 2 sentidos. Assim, o primeiro, se o artista em si, né, ele não plastifica muito esse trabalho a ponto de se distanciar, né? Então ele olha, reproduz ou retrata aquilo, mas também não participa, né? Diferente do seu trabalho de instalação de iglus. E outra é como é que a ciência, a academia, enxergou o seu trabalho junto a esse ambiente, né? Temporário, incerto, vivo, caótico. No sentido da academia, eu tive muitas respostas, assim, muitas críticas positivas ao trabalho, coisas para desenvolver, aderir ou assumir de forma mais clara no trabalho, né? Mas aí, nesse de assumir de formas mais claras, mais nos ambientes, assim, que alguns desses trabalhos, como o das latas, né, que é a série Catacô, são latas catadas, colecionadas e depois, né, penduradas como se fossem algumas células assim, deformadas, né, porque eu vou deformando essas latas. Aí teve algumas críticas assim no sentido de assumir mais, por exemplo, tem trabalhos que eu pinto todas as latas da mesma cor, os professores, estudantes, colegas assim também, né, artistas que a gente conversa, gostaram bem mais do trabalho mais com a própria matéria que já vem nas latas de tinta, que fica mais bruto, mais colorido, menos asséptico, que é uma característica muito forte de Brasília, né? Ela está sempre em manutenção, por mais que a gente tenha zonas de contraste, como você apontou, como o setor comercial, em geral a gente tem os grandes gramados, essas áreas, corredores ecológicos, né, que estão sendo cada vez mais atingidos, né, degradados com o aumento do setor noroeste, por exemplo, que é uma área que não existia há poucos anos atrás. Brasília é um lugar que funciona a partir dessa força burocrática, que é a motriz, né, da criação de Brasília, e, posteriormente, a questão da especulação imobiliária, que é uma coisa muito forte, só vem ganhando cada vez mais espaço aqui na cidade. Então, dentro da academia, o trabalho foi muito bem recebido, assim, né? O meu problema maior é com a escrita, cara, porque você trabalha ali, nossa, para ser professor não é brincadeira não, cara. Escola particular, então, está desenvolvendo um trabalho teórico e um trabalho também artístico, né? Ao mesmo tempo, assim, com intervenção urbana, que é uma coisa que demanda tempo, né? Alguns trabalhos eu demorei 2, 3 dias para construir, trabalhos de 20 metros, né? O maior trabalho que eu fiz dessa
quem mora no Éden, ele tinha 20 metros de extensão, assim, né, de madeira, e eu não consegui finalizar ele porque a prefeitura local, a administração local retirou o trabalho. Enfim, faz parte do trabalho, isso é até, para mim, um resultado do trabalho. Os trabalhos, ele causam um ruído que não é bem-vindo, né? No setor comercial, por exemplo, que é um lugar já que tem bastante ruídos, né? A própria ocupação do espaço ali é um pouco mais caótica, tem uma movimentação maior, o comércio é preponderante para o funcionamento do local, os edifícios já estão velhos e não são... Alguns lugares lá estão abandonados há anos, né? Alguns são até ocupados pelos moradores de rua, inclusive essa batida que eu falei anteriormente, da polícia e pegando os materiais e tudo do pessoal, foi justamente em um dos prédios lá que está sendo ocupado, que já está abandonado, prédios que não são utilizados. Então ali é uma estrutura que contrasta com aquela escala bucólica, né, que o Niemeyer propõe em Brasília, com aquelas zonas de espaçamento, né, já vindas ali das ideias do Le Corbusier. Eu creio que, pelo menos do que você está falando, assim, dessa exploração do caos ou dessa pobreza, né, é uma tônica já antiga, né, uma tônica que a gente já vem, a gente pode colocar ela desde o século XIX, né, quando começa esse movimento de urbanização muito forte, a partir da Revolução Industrial em diversos lugares, principalmente na Europa, né, surge essa estética que depois vai dar uma certa estética da pobreza, que é discutida, né, porque muitas vezes o artista se aproveita dessa estrutura, né, de pobreza, de caos, e vê beleza naquilo, ou tenta fazer com que as pessoas enxerguem. Isso é matéria de muitos jornais, né, da mídia adora esse tipo de foco, né. E aí o artista é tratado como herói, muitas vezes, porque trouxe uma modificação ali, mas não tem uma atitude ativa, né, no local. Isso vale para diversas coisas, né. Por exemplo, então, quando eu assisti Cidade Cinza, que eu não me lembro o diretor do filme, mas que ele propõe essa discussão do apagamento dos grandes murais, que são murais incríveis, não é desmerecendo o trabalho artístico em si, né. Mas os grandes murais que vinham lá do Nunca, dos Gêmeos, né? No caso era do Gêmeos, e depois o Nunca entra, e alguns outros grafiteiros também participam daquela história de reocupação ali, né? Do centro de São Paulo. Então, quando esses murais são apagados, começa toda uma tática de apagamento de murais por aí afora, né? Em São Paulo. A partir do momento que eu ponho isso na rua, já vira bem público, assim. Tudo que a gente aprendeu foi aqui. Foi na rua, e muitos outros grafiteiros também. E esse trabalho que foi valorizado fora do Brasil, sabe? Coisas que a gente aprendeu aqui. Estava de carro passando e viu apagado. Acho que foi bem na hora que eles terminaram de apagar, a gente passou e viu. Você acha que isso é arte? Tem uns que é bonito. Não só apaga só os feios mesmo. Meu, a gente já é muito pobre de cultura para pagar a cultura que tem na rua. E aí fazem um filme. Eu acho engraçado um pouco essa coisa como se a cidade passa a ser tratada muitas vezes pelo grafiteiro, que a gente tem, né, no Brasil, um termo que é pejorativo, né, dentro dessa arte, que utiliza spray, ou rolinho, ou tintas, né, de diversos tipos, para marcar espaço. É um espaço também de expressão, a gente tem o termo pichação. Então, muitas vezes o grafiteiro, que eu acho um trabalho muito importante, trabalho faz parte da cultura, não vou desmerecer aquilo como uma forma cultural, uma forma de manifestação de expressão. Mas me incomoda muitas vezes quando isso é colocado como uma parte de mais um sistema que foi se criando a partir da década de 80 em Nova York, de embelezamento da cidade, né? A cor, porque vai trazendo vida, dá um tchan, às vezes, né? As pessoas falam assim, essa expressão, dá um tchan ali no lugar, ou chama, né? O comerciante começa a se utilizar disso e tudo. Isso me incomoda, eu acho que é uma expressão como qualquer outra, como o meu trabalho também. Não acho que tem valores que são maiores ou menores, eu acho que são discussões diferentes, e esse tipo de discussão que está dentro do meu trabalho me interessa, porque também tem a ver com uma certa
pichação do espaço. Tem a ver também com um certo embelezamento do espaço. Depende muito da ótica e do processo em que a obra está, ou do que ela está proporcionando. Também quando o artista se coloca como alguém assim, simplesmente como... Nessa questão de ativismo, eu acho que há um risco grande de começar a perder interesse no trabalho, na linguagem que está sendo desenvolvida. Então, acho que tem trabalhos que têm algumas questões que são mais intensas e já mais esteticizadas, e tem outros que andam por outros caminhos. Talvez o meu trabalho provoque um ruído aqui, em outros lugares do mundo, as pessoas olhariam nesse sentido mais da beleza do que da feiura, digamos. O que te incomoda nessas hierarquias que a gente cria entre artistas, quem é o pichador e quem é o grafiteiro, é que muitas vezes a arte ela serve muito mais para questionar do que para deixar um espaço bonito, que você pode, com alguma intervenção que não necessariamente é esteticamente agradável, trazer questões, inquietações e sensações que você não traria de outra forma. E se eu estou correta com essa leitura que eu fiz do que você falou, eu queria pedir para você resgatar um pouquinho do debate que você faz na dissertação sobre a legitimização das obras de arte a partir dos circuitos do ateliê, do museu. Se é esse discurso de legitimidade que muitas vezes abre para, do outro lado, você ter repressão de artistas de rua, seja o que ocorreu recentemente em Brasília com o Pedro Sangeon, que faz o Gurulino, ser preso, algemado e nu numa delegacia. Sim, a sua leitura eu acho que está bem nesse sentido mesmo. Me incomoda essa questão de seccionar, como se um não fosse arte e o outro fosse. Vamos lá, vamos entrar no do Sangeon, nesse evento aí, que aí eu já posso citar um outro evento que aconteceu aqui no Goiás, Caldas Novas, se eu não me engano. Então, a história que a Juliana acabou de colocar é a história de que um grafiteiro, mais alguns amigos, pessoa notória aqui em Brasília, né, figura notória, inclusive havia acabado, no mesmo mês, acho que foi em junho, se eu não me engano, foi quando teve essa batida, ele só publicou no jornal recentemente. Então, são muitos, toda essa propagação de falas que geram discussões, principalmente ligadas às áreas que vêm sendo perseguidas de forma mais constante, assim, e mais espetacularizada já há alguns anos, né, vem ficando cada vez mais graves e é um problema que não parece ter uma resolução nem um pouco fácil. A gente é um evento pontual, ele torna-se um evento maior porque o artista foi humilhado, foi preso, não sei se teve o material confiscado, não lembro agora, tem penas que são mais tranquilas, principalmente quando a pessoa é réu primário, né? Mas você pode pegar, dependendo do lugar que você estiver fazendo esse tipo de trabalho, você pode pegar alguns anos de cadeia. Então, assim, a gente tem dentro da lei um dispositivo que regula de forma muito grave e muito desproporcional atividades que já são corriqueiras e já são conhecidas e fazem parte de todo um imaginário cultural do ambiente urbano a nível mundial. A cultura hip-hop conseguiu exportar toda essa mescla, essa riqueza cultural, né, dos Estados Unidos e França para diversas partes do planeta. É só um sinal de que é bem-vindo, mas bem-vindo até um certo ponto. E aí, nisso, o artista não pode se enganar, nem quando ele é branco, né, principalmente quando ele é branco. E muitas vezes eu acho que, assim, o artista tendo uma certa visibilidade, se ele trabalha com isso, se ele tem toda essa estrutura que foi colocada para ele de luta, mas assim, a gente está falando de algo que é muito delicado, né? É um tipo de arte que já é muito conhecida, mas tem um limite, dependendo da época e de onde você está fazendo e o que você está falando. E ainda mais, ainda tem aquela coisa, se é autorizado ou não autorizado. Eu opto por trabalhos não autorizados, porque se alguém chegar, é mais uma pessoa participando da discussão e da construção do trabalho. As vias dos trabalhos autorizados também é uma via interessante de construir essas formas de expressão. Então, a gente está falando, assim, no caso, ele não estava fazendo um grafite, como a gente conhece. Ele estava fazendo uma pichação, num desses espaços de visibilidade que a gente tem nesses corredores dos viadutos daqui de Brasília. Escrevendo a palavra democracia, só conseguiu escrever demócrata.
choque. Ali a gente tem duas instâncias, né? Uma instância que é simbólica, né? Que a gente está falando de um período em que a democracia está claramente afetada, não só no Brasil, mas a nível mundial. E a gente está falando também de um trabalho de letrismo. E aí a gente entra num trabalho dos letristas lá em Caldas Novas, que eu vou colocar, que foi mais ou menos na mesma semana em que o Pedro Sangion falou sobre deu essa declaração no jornal que repercutiu pra caramba, né? Então houve um grupo que espalhou diversas faixas em Caldas Novas, feitas dentro de um ateliê de letristas que fazem trabalhos para supermercado, para as letras e preços, né, os produtos ou para qualquer outra coisa, fizeram um punhado de faixas. E esse ateliê, a polícia chegou aí nesse ateliê e foi procurar quem era, o que era, aquela coisa desse assédio legalizado que a gente tem diariamente, que o Pedro também sofreu. Se eu fizer um trabalho, de repente, falando bem do governo, talvez não vai ter essa retaliação, a polícia iria passar, ia bater palma, ia fazer, só que isso não existe, porque a arte nunca foi um ambiente de direita, né? E nunca foi um ambiente de contentamento com o status quo das coisas, né? Isso já há muito tempo. E aí, trazendo um pouco desse histórico, né? Que aí vou chegar na parte do ateliê, a gente tem o quê? Até o século XIX, ali antes da vinda da família real, a gente tem uma arte que é feita principalmente por escravos, e aí, posteriormente, vão tendo as leis que vão aparecendo, né? Libertando, entre aspas, mas as artes manuais, né, esses ofícios, a parte do artesanato ou das artes de uma forma geral, era feita por negros escravizados. E aí, quando a corte chega aqui, são criadas as primeiras universidades, posteriormente os liceus, né, de artes e ofícios, assim, já mais para frente, e a população branca vai tendo acesso a essa arte, que, digamos, seria essa parte erudita, para substituir ali o barroco pelo estilo neoclássico e os estilos posteriores que foram chegando aqui no Brasil. Então, a gente tinha uma arte, basicamente, que era feita por pessoas negras, e muitas vezes feitas na rua. Um dos artistas mais famosos que a gente tem, que tem várias obras na rua, era Aleijadinho, filho de uma escrava. Na terceira década do século XVIII, nasceu Aleijadinho, filho de um português, mestre de obras, e de uma escrava. A criança foi batizada de Antônio Francisco Lisboa, levou o sobrenome do pai e a alforria, mas sendo um bastardo não teve direito à herança da família. Aleijadinho, até os 40 anos, era conhecido apenas como Antônio Francisco Lisboa, artista negro em uma sociedade escravista, reconhecido por seu trabalho no estilo barroco, com dramaticidade acentuada, associada à delicadeza do rococó, e se consolidou nos negócios artísticos em Vila Rica. Então a gente tem todo um histórico que vai sendo construído, e as pessoas que antes faziam a arte das igrejas, que faziam toda essa estrutura de embelezamento das ruas, elas vão indo para os liceus, e aí fazendo tipos de arte, digamos, linguagens artísticas que eram tratadas pela academia como linguagens menores. A gravura, o desenho, dentre outras artes. O mesmo fenômeno a gente vê no grafite. A população branca ou de elite, né, seja da cor, ela começa a entrar nesses trabalhos, nesse tipo de linguagem que é o grafite, também depois que o grafite já está estabelecido, né? Eu fico vendo esses caminhos assim e me pergunto muito, né, sobre esses diversos sistemas, seja na rua ou a partir dos ateliês, que é o lugar que legitima historicamente o trabalho do artista. Já houve muitas modificações, já há diversas décadas, principalmente desde o século XX, a realidade das instalações, das grandes instalações. A gente tem Kassel, por exemplo, na Alemanha, que é uma cidade que abriga eventos de intervenção urbana, né? Isso há muitas décadas a gente tem um tipo de linguagem que já é bem estabelecido, mas eu acho que isso nunca vai deixar de existir, tanto essa coisa mais esteticizada, ou a arte menos ou mais legitimada. Eu até tive uma confusão no texto. O primeiro momento que eu li, você usa uma palavra muito forte, que em quase todo momento você usa a palavra fatura.
E aí eu lia, e como devido ao seu trabalho tem a ver com desdobramento, eu lia fratura. Eu lia como se estivesse falando que era fratura. Então eu queria que você explicasse, assim, e eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, o que é a fatura, e se sua fatura, ela de alguma forma, não vem com essa questão do questionamento, do rompimento, da fratura em relação ao que se colocou com esses liceus. Não, a fatura é o fazer, né? É uma palavra que vem dessa coisa do fazer. Então, a fatura estaria abrigando esse processo, né, da técnica, dos procedimentos que são aplicados na execução da obra. É uma palavra bem simples nesse sentido. A questão da fratura tem mais essas questões entre romper com as funções dos objetos, né, seja na pintura ela estando ao contrário, né, ela fica pregada pela própria tinta, eu não uso nenhum tipo de prego, né, então a tinta, que é esse meio de expressão, esse meio expressivo, se torna, na verdade, uma cola ao mesmo tempo, né, que substitui os pregos, então ela cria uma função útil, né, de utilidade. Eu acho que a palavra, essa coisa que beira entre a estranheza da arte, né, ou a falta de utilidade da arte e a utilidade desses trabalhos, acho que é um lugar de contraste, assim, que geralmente eu trago bastante. O trabalho tem uma força expressiva, né, se a gente pega Luz Fontana, que é um artista ítalo-argentino, né, um dos primeiros artistas a romper com esse espaço da tela, que ele corta as telas, ou faz algumas incisões nas telas, né? Ali tem um trabalho que é muito simples, ele pinta, às vezes, a tela da mesma cor, digamos, vermelho, aí você vê uma tela monocromática, e ele corta a tela. Tem um processo ali que já está abrigado dentro de toda essa estrutura que a gente chama de história da arte. Então, já faz parte desse abrigo, né? Nesse sentido, não tem uma fratura, né? Eu acho que é um pouco difícil, hoje em dia, a gente causar algum tipo de fratura, alguma coisa que tenha um quê subversivo para a história da arte. Mas o que pode causar, como eu até falei anteriormente, dentro de uma certa sociedade, em outra não, né? Essa brincadeira entre a obra, entre a utilidade dos materiais, a força expressiva do material, aquilo de repente está ali, pode ser uma escultura, né? Por exemplo, quem mora no Éden, que são várias madeiras assim, como se fosse formando uma teia de aranha, digamos, né? Uma estrutura assim, mais orgânica. A princípio, ela, para muita gente, é uma estrutura que causa um ruído, né? Uma coisa feia. Então, para essa pessoa, talvez eu esteja causando alguma fratura na paisagem, né? E uma coisa que me interessa, trabalho feito na rua, assim, né? No espaço público, assim, das cidades, é a possibilidade de confronto com o espectador, a possibilidade também de aquilo ser, mesmo que sutilmente, um aparelho de educação, a partir da arte. A maior fratura que eu acho que a arte pode possibilitar, principalmente nesse ambiente do cotidiano, do espaço público, em que as pessoas circulam ali e muitas vezes não têm o interesse ou nem sabem que pode entrar em certos espaços que também são públicos, de galerias, já que os grandes bancos, né, são os que dominam os principais espaços de propagação de ideias, de trabalhos artísticos. Alguns deles são públicos, né, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né? E as pessoas nem pensam que ela pode entrar, os espaços do CCBB, por exemplo, aqui em Brasília, que é distante, as paradas de ônibus são para realmente evitar que pessoas que andam de ônibus, né, que pertenceriam, digamos, a uma classe mais baixa, entrem nesses espaços, né? Alguns espaços já tem uma redoma em si. No ambiente urbano, não. Seja uma obra pequena ou uma obra gigantesca, como esses murais, são obras que eu acho que provocam talvez esse sentido de fratura que você colocou. E eu acho que a grande riqueza é que ninguém precisa pagar, a pessoa inclusive tem a oportunidade até de destruir aquele trabalho, mas ela pode também abraçar aquele trabalho, abraçar aquela ideia, com a internet, publicar na rede, falar, não sei, mostra para outras pessoas que estão em outros estados, amigos, não sei. Thiago, considerando esses diálogos que você tem quando você está fazendo a arte na rua e as pessoas estão passando, eu queria resgatar uma fala que você colocou quando você estava fazendo o Iglu, que as pessoas paravam e perguntavam, para que é isso?
te direcionar essa pergunta para você nos dizer, depois de terminada essa pesquisa, como que a sociedade pode se apropriar da pesquisa que você fez e se você tem planos para o futuro, seja em termos de pesquisa ou de criação artística. Essa pessoa que chegou a perguntar isso daí, inclusive, era um próprio morador, né, do local. O cara que se abriga ali nas marquises, nos becos. Mas a pergunta dele foi interessante, porque ele já sacou que era um pequeno abrigo. Ele falou, você vai fechar isso aqui ou você vai deixar aberto? Aí eu falei, não, eu vou deixar aberto. Pô, para que serve isso? Cara, eu vou deixar aqui, é um trabalho, assim, uma escultura, que ela não tem um porte muito grande, assim, de instalação, né? É uma escultura, um porte mais de escultura, né? Que está mais relacionado a essa escala humana, mas não fiquei dando essa explicação, claro, né? Eu falei assim, é uma escultura, um trabalho artístico, mas a minha ideia é que ele fique aqui, e eu sei que tem muita gente que mora por aqui na rua. Se alguém se interessar em carregar, pode levar. Ele, pô, eu moro aqui, eu posso carregar aí? Falei, pode, eu vou só fazer uns registros aqui, mas mais tarde, se você quiser pegar aí, fica à vontade. No outro dia, eu cheguei lá e não estava o trabalho, né? Então, já deu um rumo para esse trabalho. A ideia não é ser Minha Casa Minha Vida, até porque não tem prestação, né? Mas esses trabalhos para essas estruturas de madeira, que estão muito ligados à construção civil, né? E a construção da cidade é um dos materiais mais importantes do mundo, é a madeira, né? Quando a gente fala de construção, quando a gente fala de abrigo, quando a gente fala de tudo isso que reverbera nessa coisa de termos saído da vida nômade, né? E entrado no sedentarismo, a madeira é um material, assim, muito presente. A indústria, por mais que tenha muita tecnologia hoje, assim, não conseguiu se desfazer desse tipo de material. Então, pensei em ser um material que construísse coisas, né? Assim, que provocasse esse ruído na paisagem urbana, mesmo que num lugar caótico, assim, ele não foi muito bem recebido pelas pessoas que usufruem do setor comercial de forma mais sujeitos legais, mas pela população lá, pela galera que estava morando na rua, sim. Então, o trabalho foi parar na mão desse camarada, ele sacou que podia utilizar, eu comentei com ele ficou curioso, ele achou interessante a forma, né, tinha várias caixas de fruta, e eu indo para lá, indo para cá, pegando coisa assim, né, e ele ficou ali, ele estava ali vigiando o carro e só sacando o movimento. O outro trabalho tem a ver com uma questão muito forte também em Brasília, que é o paisagismo. Então, tem duas discussões sutis aí, que é a questão do abrigo, uma cidade que é tão devotada à especulação imobiliária, ter tantos moradores de rua e tantos lugares como nos principais centros urbanos, tantos lugares abandonados que poderiam estar abrigando essas pessoas. E outra questão é o paisagismo aqui, que é um dos jardins que a gente tem aqui, desde a grande atuação do Burle Marx em Brasília, que é um paisagista assim, famoso a nível mundial. Você pega manuais que vão se dedicar à história mundial do paisagismo, sempre tem, às vezes, pelo menos já vi em alguns, assim, um capítulo só falando do Burle Marx. Tecnicamente, o que diferencia os jardins do Roberto Burle Marx dos outros jardins? O que ele trouxe de novo em termos de paisagem? E a introdução de plantas nativas dentro dos jardins era um elemento que não era utilizado quando ele começou. Antes dele, na verdade, não existia paisagismo, tanto que ele mesmo não é formado como paisagista. A formação dele é na Escola de Belas Artes, né? Existiam projetos do século XVIII, do Mestre Valentim, do século XIX, do Glasiou, por exemplo, que eram projetos paisagísticos, mas não eram entendidos dessa maneira, né? Como uma ciência específica, né? O paisagismo. E ele realmente, eu acho que ele foi um marco na criação do paisagismo brasileiro, né? E ele deixou uma série de seguidores. Então a gente está falando de um cara que provocou uma marca assim, não só no Brasil, né? Respeitado mundialmente, né? E ainda estou para ver esse trabalho nessa sua forma que assume essa questão do paisagismo, né? Então tem essas questões assim ligadas a essa discussão social. Claro que não é uma arte panfletária, não tenho esse intuito de fazer, nesse caso, um trabalho que seja panfletário, assim,
mas que sutilmente, assim, eu mesmo, eu sozinho trabalhando ali, consiga provocar ou proporcionar algum, não sei, nesse caso do morador ali, de repente um dia de conforto ali que o cara botou num beco lá, cobriu e o negócio dá até para se mimetizar de tão caótico que ele é, assim, né? Já aparenta como lixo, mas a madeira tá ali toda bonitinha, não vou botar uma madeira mofada lá para a pessoa, né, que vai se abrigar. Cobrir ali e de repente se mimetizar, né, nesse caos, né, e poder ter uma noite de sossego. Não é uma filantropia, entende? Mas um trabalho que, pelo menos a proposta, é que ele se entre em conjunção, ele entre dentro da conjuntura, não necessariamente para modificar, porque completamente, de forma estrutural, porque não tem esse poder político, né, nem de agregação de outros artistas, mas que proporcione alguma, mesmo que sutilmente, essas discussões, né. Planos para o futuro, nossa, complexo. Acho que deu para perceber na conversa que eu sou uma pessoa que não, por exemplo, não tem uma conversa planejada. Agora, por exemplo, que eu parei que eu saí do trabalho, né, perseguição política, né, é engraçado, né, eu voltei a tocar violão e tô compondo, aí eu compus umas 20 músicas, algumas eu gosto, outras não, e aí tô brincando nessa linguagem agora, e com ideias, claro, assim, ideias algumas que já vieram do mestrado, algumas coisas que eu não consegui fazer, de forma, por exemplo, as plantas assumirem essa estrutura, né, e tomarem de conta dela. Ainda quero ver isso nesse trabalho, por exemplo, que eu não consegui fazer mesmo durante o mestrado, dificultar em terminar uma estrutura que eu estou fazendo na casa de uma chácara de um amigo meu, que aí já é um lugar autorizado e tal, dá para ver a coisa crescer, né. Mas eu venho estudando bastante assim, essa questão da biologia, da interação entre as plantas. Tem alguns livros que eu estou lendo, Vida Secreta das Plantas, que é um livro que eu já tive contato na época da engenharia florestal. Tem um do Stefan Mancuso, que é A Revolução das Plantas, que vai falar sobre sistemas de interação de memória, estruturas de ações que as plantas coletivamente vão fazendo umas com as outras, né? E compensando épocas que não tem um nível hídrico alto ou não tem certo tipo de nutriente no solo, elas vão substituindo, fazendo interações com fungos e com outras coisas. Isso é um universo da ciência, é um universo que a mim me interessa muito, principalmente das plantas, né? Sim, eu estou pensando em algumas provocações nesse sentido, assim, dentro de ambientes de galeria e algumas coisas para esses espaços, por exemplo, vazios que a gente tem, né? Essas zonas tampão que a gente tem aqui. Eu voltei a pintar com pincel depois de 12 anos sem pintar com pincel. Só encostava em pincel quando eu estava dando aula algumas vezes, assim, né? Nas escolas. Não sei, me expressar um pouco, tirar um pouco esse marasmo, sair um pouco também dessa loucura toda, né? Que tá aí. Eu não sei, tá um pouco complicado fazer planos neste exato momento. A gente tá tentando sobreviver. Bom, agradecer, Thiago, pela sua participação e deixar também, então, já que você voltou a usar o pincel, você quer deixar uma última pincelada aí, alguma coisa que, um tchau, um recado? Queria agradecer pela conversa, pelas perguntas excelentes. Eu espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, né, para as pessoas que vão ouvir posteriormente. E para mim é um prazer, assim, estar falando sobre uma coisa que eu penso basicamente 24 horas do dia. Bem, Thiago, então a gente agradece a sua participação. Aproveitando aqui, então, lembrar para todo mundo que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast. Tem aí o Spotify, o Google Podcast, o iTunes. Você pode procurar a gente lá. E, claro, maratonar todos os 15 episódios durante esse nosso intervalo aí até a próxima temporada. Vocês podem mandar sugestões para a gente. O e-mail é voz@dashumana.com. E é isso aí. Até a segunda temporada. Das Humanas, a ciência sem jaleco.